Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Boa tarde, a quem está assistindo a aula pela tarde, ou quem está assistindo depois, pela manhã, no outro dia, ou de noite, não importa. O importante é que você está assistindo a aula do professor Wellington, certo? Eu acredito que esse momento aqui que o professor está fazendo, ele é muito relevante para que a gente possa clarear o entendimento diante da atividade que vocês vão realizar do professor Wellington. Ou seja, não basta somente o texto e a questão para você responder. Então, por isso que eu estou gravando para você, para ajudar você, a quem tem um acesso à internet, a também visualizar essa aula e clarear um pouquinho o entendimento. Nós vamos aqui nesse pequeno vídeo, nessa pequena demonstração do conteúdo, fazermos uma revisão do que se trata isso. E eu vou estar trabalhando com vocês nessa aula agora com povos ameríndios, os astecas, os incas e os maias. E aí tanto faz a ordem, né? Onde que eles se localizaram, tá? O que é que vai se desenvolver, quem destruiu esses povos, por que eles eram chamados de civilização. Professor, eles são chamados de ameríndios. Por que ameríndios? Porque, pessoal, com suas características e traços indígenas, desde o momento da colonização, da povoação, da chegada do Colombo aqui, a gente vai ter, por exemplo, essa denominação desses povos da região. Logo, Amé é uma referência à América, porque eles estavam localizados na América Central, na América do Sul. O que é relevante a partir de agora a gente tentar entender o oitavo ano? É relevante entendermos o seguinte: os povos ameríndios que se destacam, maias, astecas e incas, o grande interessante nisso tudo, o grande tópico relevante nisso tudo, é a sua base e o seu patrimônio material. Professor, o que na verdade seria esse patrimônio material que o senhor está citando aí? Oitavo ano, o patrimônio material que o professor está citando é os restos de túmulos no qual eles guardavam, por exemplo, seus bens ou coisa parecida, as construções, os artesanatos, as pinturas rupestres e tudo aquilo que eram achados pelos arqueólogos. Professor, se por acaso eu achar um vestígio como uma moradia a partir de uma escavação, isso seria um patrimônio material? Seria. Então, pessoal, esse patrimônio material que a gente vai encontrar desses povos, que é um dos únicos vestígios que a gente vai estar encontrando, é muito importante para entendermos como esses povos viviam naquela época, para entendermos como esses povos atuavam naquela sociedade, naquela civilização. Além do patrimônio material, oitavo ano, a gente vai ter também o patrimônio imaterial. Professor, o que seria esse patrimônio imaterial? Seria a forma pelo qual os historiadores ou aqueles que estão pesquisando a história desses povos começam a conhecer. E aí eu vou perguntando, entendendo, através das escavações, entrevistas, por descendentes desses povos. Professor, ainda estão vivos? Não. Os descendentes, pessoal, aqueles que até então ainda são parentes distantes desses povos que lá habitaram. O que é interessante aqui? Como é que eu sei que esses povos existiram? Pessoal, é relevante que a gente entenda que é provável que esses maias, astecas e incas tenham chegado nessa região atravessando a parte mais gelada do continente americano, que é conhecida como Estreito de Bering, por volta de 12 mil anos atrás. E um dos primeiros povos a destacar aqui nessa pequena aula da gente são os astecas. Professor, quem são os astecas e onde eles habitavam? Oitavo ano, primeiro ponto importante, a sua localização. Onde eles estão localizados, pessoal? No atual Vale do México. Aí você, professor, onde que é o México? Onde fica o México? Próximo da América do Norte, da perto dos Estados Unidos, e a América Central. Tá? Nas ilhas do Lago Texcoco. Onde que fica a capital dos astecas? Tenochtitlan. A capital dos astecas era Tenochtitlan. Quando que eles passam a ser destruídos ou invadidos pelos espanhóis ou por povos europeus?
a partir de 1521. Praticamente a mesma data dos portugueses aqui no Brasil em 1500, que eles vão ser invadidos e destruídos pelos europeus, pessoal. A hierarquia social era o imperador, nobres, militares, comerciantes, artesãos, agricultores e soldados e escravos. Observe que eu tinha uma sociedade rigidamente hierarquizada, tá? No esporte eles praticavam o tlastli, que era o jogo com a bola. Aí você pergunta, professor, então quer dizer que já praticava o futebol? Pois é, pessoal, olha você, a gente pensa que o futebol é algo do brasileiro, e não é. Olha a importância dos astecas. Na saúde, pessoal, os astecas desenvolveram diversos remédios com gordura de animais, de plantas, medicinais. E o próximo povo a se destacar dentro dessa análise que a gente está fazendo aqui são os incas. Os incas. Professor, onde que habitava o povo inca? Observe que aqui, ó, região montanhosa, lá no Peru, aqui na América do Sul, no Peru, próximo a gente aqui do Brasil, certo? Principais cidades do povo inca: Cusco e Machu Picchu. Machu Picchu é essa cidade circulada aqui, ó, tá? Que segundo tradições históricas, esses povos incas, diante das invasões do povo europeu, acabou, por exemplo, abandonando a cidade. Essa cidade aí no alto das montanhas, que era onde o imperador inca passava suas férias. Olha que interessante, tá? Então, com a invasão do povo europeu, os incas acabam abandonando essa cidade aí, Machu Picchu, que até hoje serve de visitação, ponto turístico, enfim. Na hierarquia do povo inca, eu tinha também o imperador, que era chamado de Sapa Inca, tá? Sacerdotes e militares, artesãos, camponeses, curandeiros, né, que curavam com ervas medicinais, soldados, funcionários públicos. Observe que eu tenho aqui, são índios, pessoal, não como os nossos índios brasileiros, mas são índios civilizados, são índios que já tinham conhecimento da técnica, da ciência, né? São indígenas que já desenvolviam técnicas de rede de esgoto ou coisa parecida. Na agricultura, o sistema de irrigação por meio de canais, né? Terraços, encostas, eles eram muito avançados nesse sentido, tanto que quando os espanhóis, os europeus chegam na região, se surpreendem, né? Eles achavam que só a Europa era desenvolvida, certo? E não era bem assim. Né? Os astecas, os maias e os incas tinham um sistema muito complexo de irrigação, muito bom, certo? E a obrigação com o Estado era a mita, né? A mita era um processo de dominação, de escravidão, onde o imperador controlava os seus escravos, os seus sacerdotes, pode dizer assim. A peculiaridade maior era o quipu. E o que era o quipu? Era um sistema de contagem, assim como a matemática, pessoal. Tá? A gente tem lá 1, 2, 3, 4, números romanos, eles tinham o quipu. Observe que eram uma civilização bastante desenvolvida. Por último, tem a civilização maia, né? E essa civilização maia está localizada, pessoal, numa região de florestas tropicais, próximo a Guatemala, Honduras e Yucatán, aqui na América Central, né? Na região do Equador, mais ou menos por ali, na América Central. É um povo que vive entre o século 4 a.C. ao 9 a.C. Aí você, puxa, professor, tanto tempo assim? Pois é, tanto tempo assim, pessoal, é muito tempo, tá? Entre os séculos 9 e 10 eu tenho os toltecas, né? Que vão invadir o território maia e vão dominar. Esses toltecas, pessoal, não são espanhóis, tá? É outro povo que vivia constantemente guerreando. A grande pergunta é, professor, como essas civilizações chegaram ao fim? Algumas denominações, algumas teorias irão apontar que esses povos viviam sempre em guerra, tá, pessoal? Entre eles. Porém, não foi a guerra que destruiu essas civilizações. Outras teorias apontam que terremotos, que fenômenos da natureza, mas são teorias que não dá para se acreditar tanto. Mas o que é que mais é conveniente para a gente aqui, pessoal? A dominação do povo europeu na região. E por que o povo europeu estava interessado naquela região dos maias, astecas e incas, 8º ano? Porque lá era uma região rica em ouro, prata, tá, diamante, e as terras eram propícias para a dominação dos espanhóis. Então, esses maias, pessoal,
Todos esses povos aqui, oitavo ano, eles eram politeístas, ou seja, professor, eles acreditavam em vários deuses, perdão, né? Monoteísta, crença em um único Deus, e politeísta, crença em vários deuses, né? Os maias, os astecas e os incas, eles eram politeístas. Logo, os centros religiosos onde eles adoravam, onde praticavam, por exemplo, as suas crenças religiosas, pessoal, eram as pirâmides. As pirâmides dos maias não eram, por exemplo, oitavo ano, como as pirâmides do Egito, que era para guardar as riquezas do faraó. As pirâmides dos maias, pessoal, elas tinham significado religioso, tá? É lá que elas adoravam, sacrificavam, por exemplo, prisioneiros, enfim, a ideia era justamente religiosa, tá? A população vivia próxima às aldeias e acredita que a sua sociedade era teocrática, ou seja, o imperador era ao mesmo tempo chefe político e chefe religioso, tá? E a relação entre guerreiros e conquistas esses escravos serviam de sacrifício para os deuses, uma vez que eles eram politeístas, lá nas pirâmides que eu citei lá acima, ok? Eu quero aqui aproveitar esse momento, oitavo ano, e agradecer a todos vocês que acompanharam essa aula até aqui. Espero que vocês tenham entendido, certo? Que esse conteúdo tenha servido para você responder a atividade que faremos logo agora, ok? Então, pessoal, a todos um forte abraço e até a nossa próxima aula na quarta-feira que vem, ok?